costuma fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo narrada por Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. E é por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles as profecias de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando nossas vidas, e que nós possamos compreender um pouquinho deste texto aqui, narrado pelo evangelista Mateus, onde é questionado pelos discípulos de Jesus. Ele foi questionado por que ele falava em parábolas. Aí ele vem a explicar, porque muitos veem e não vê, muitos ouvem e não escutam, e não compreendem. Por quê? Porque eles não querem compreender a palavra de Deus, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem, de hipótese alguma, dar ouvido, crédito e confiança na palavra de Deus. É o que Jesus está nos falando através do evangelista Mateus. Tanto é verdade que ele, por fim, ele acabou aqui de dizer que muitos profetas e muitos sábios e muitos que creiam em Deus não tiveram a oportunidade de ver, ouvir e sentir o que eles estavam vendo, ouvindo e sentindo. E eles estavam ali com a presença viva do Deus encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor, o verdadeiro e único Filho de Deus. Então, eles questionaram por que Jesus falava em parábola. Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Olha o que ele está dizendo. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que crê na palavra de Jesus Cristo, a esses serão dados ainda mais.
E aqueles que não têm, que não acreditam na palavra, que não aceitam a palavra, que não acolhem a palavra, que é fonte de vida, cura, libertação e salvação para todos aqueles que nele crêem, até o pouco que tem será tirado. E olha aqui que interessante, ao que Jesus nos diz, até lá no versículo 16 ao 17. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ele está se referindo a todos os profetas, aqueles que profetizaram a vinda de Jesus. Eles desejaram ver, desejaram ouvir e não tiveram essa oportunidade, porque eles vieram muito antes de Jesus. E os profetas aqui, conforme Jesus falou, ele disse que, olha só, o profeta Isaías, de modo que havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. São palavras e profecias do profeta Isaías. Amados irmãos, nós temos que acreditar na palavra de Deus e procurar viver a palavra de Deus com veracidade. Aqui está nos dizendo que muitas vezes nós queremos ouvir e não ouvimos. Nós queremos entender e não entendemos. Nós queremos ver e não vemos. Por que que isso acontece conosco? Falta de fé, falta de crença verdadeira em Jesus Cristo, Senhor nosso. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,